presente. Não confia no futuro, por agradável que seja. Deixa o passado morto enterrar seus mortos. Age no presente vivo. Coração dentro, e Deus no alto. Henry Wadsworth Longfellow. A decisão, em 2010, de intitular a retrospectiva das 4 décadas da carreira de Marina Abramovic no MoMA, em Nova York, de artista está presente foi influência para a monumental performance criada para o evento. Naturalmente, Marina precisaria estar presente de uma maneira ou de outra. Mas ninguém teria ousado pensar que ela de fato estaria lá o tempo todo. Quem conceberia que um ser humano poderia ficar sentado em silêncio numa cadeira, completamente imóvel, por um total de 750 horas durante 79 dias, em frente a 1545 estranhos, sem ajuda, sem distração, sem sequer ir ao banheiro? Quem imaginaria que ela iria querer fazer isso? Que ela conseguiria? Como seu ex-companheiro e colaborador Olay disse quando lhe perguntaram o que pensava da possibilidade. Não tenho opiniões, somente respeito. A performance foi tão simples quanto direta. Marina, de 63 anos, seu cabelo longo trançado e sobre o ombro, entrava naquela sala enorme, sentava-se numa cadeira dura de madeira e apenas olhava fixamente para a pessoa diante dela. Elas chegaram uma após outra, hora após hora, dia após dia, por quase 3 meses. Após cada uma, ela baixava os olhos, recompunha-se e em seguida voltava a olhar para o novo rosto. Como Marina diria sobre sua arte, a proposta aqui é apenas esvaziar o eu. Ser capaz de estar presente. Será assim tão difícil estar presente? O que há de tão especial nisso? Ninguém no público que se sentou em frente a ela faria perguntas como essas. Para aquelas almas afortunadas o bastante para ver a performance pessoalmente, foi quase uma experiência religiosa. Vivenciar outra pessoa por completo no momento é uma coisa rara. Senti-lo envolver-se com você, dando toda a energia a você, como se não houvesse mais nada que importasse no mundo, é ainda mais raro. Ver alguém fazer isso por tanto tempo, tão intensamente. Muitos espectadores choraram. Todos disseram que as horas na fila valeram a pena. Era como olhar numa espécie de espelho, onde eles podiam sentir sua própria vida pela primeira vez. Imagine, se a mente de Marina se deixasse levar, se ela devaneasse, a pessoa diante dela imediatamente sentiria que a artista estava em algum outro lugar. Se ela desacelerasse demais a mente e o corpo, poderia adormecer. Se ela se permitisse ter sensações físicas normais, fome, desconforto, dor, necessidade de ir ao banheiro, seria impossível não se mover ou se levantar. Se tentasse adivinhar quanto tempo de performance restava no dia, o tempo se reduziria a um arrastar intolerável. Assim, com a disciplina de um monge e a força de um guerreiro, ela ignorava essas distrações para existir exclusivamente no momento presente. Precisava estar onde estavam seus pés, precisava se importar com a pessoa à frente e com a experiência compartilhada acima de tudo. As pessoas não entendem que o mais difícil na verdade é fazer algo próximo de nada, disse Abramovich sobre a performance. Exige tudo de você, não há nenhum objeto atrás do qual se esconder. É só você. Estar presente exige tudo de nós. Não é nada. Talvez seja a coisa mais difícil do mundo. Quando estamos no pódio, prestes a fazer um discurso, nossa mente está concentrada não em nossa tarefa, mas no que todos vão pensar de nós. Como é que isso não afeta nosso desempenho? Quando enfrentamos uma crise, nossa mente repete em looping como aquilo é injusto, como é insano que continue acontecendo e que não pode continuar assim. Por que estamos nos esvaziando de energias emocionais e mentais essenciais justo quando mais precisamos delas? Mesmo durante um entardecer tranquilo em casa, tudo em que pensamos é a lista de melhorias que precisam ser feitas. Pode haver um belo pôr do sol, mas, em vez de absorvê-lo, estamos tirando uma foto dele. Não estamos presentes e por isso acabamos perdendo a chance de viver, de ser o melhor que podemos, de ver o que está ali. Muitas das pessoas na fila para ver a performance de Marina Abramovic acidentalmente ilustram esse fenômeno. Entrando apressadas ao abrir as portas, elas passaram voando por obras igualmente impressionantes da carreira da artista, pois assim seriam as primeiras na obra especial. Na fila, permaneciam agitadas, conversando umas com as outras para matar o tempo de espera. Cochilavam, apoiadas umas nas outras. Checavam seus celulares, e depois os checavam de novo. Imaginavam as reações que teriam na vez delas e especulavam sobre como seria. Algumas planejavam em segredo pequenos estratagemas que esperavam lhes render 15 segundos de fama. Para quantas maravilhas corriqueiras elas fechavam suas mentes. Isso nos faz pensar. Depois que as pessoas tinham sua experiência transcendental com Marina, ficar face a face com uma verdadeira presença,
quando deixavam o museu e entravam numa rua movimentada de Nova York, será que elas respiravam de um modo diferente o ritmo vibrante da selva urbana? Ou, o mais provável, retomavam imediatamente suas vidas agitadas, cheias de distração, ansiedade, sonhos, inseguranças e ego? Em suma, será que faziam exatamente o que todos nós fazemos quase todos os dias? Nós não vivemos neste momento. Nós, na realidade, tentamos desesperadamente sair dele, pensando, fazendo, falando, nos preocupando, lembrando, esperando, seja o que for. Pagamos somas enormes para ter em nosso bolso um aparelho que garanta que nunca fiquemos entediados. Inscrevemo-nos em inúmeras atividades e assumimos um sinfim de obrigações, corremos atrás de dinheiro e realizações, tudo com a crença ingênua de que no fim disso haverá felicidade. Tolstói observou que o amor não pode existir no futuro. O amor só é real se estiver acontecendo agora mesmo. Refletindo com cuidado, percebe-se que isso serve para basicamente tudo que pensamos, sentimos ou fazemos. Os melhores atletas, nos melhores jogos, estão completamente lá. Eles estão dentro de si mesmos, dentro do agora. Lembre-se, não há grandeza no futuro. Ou clareza. Ou inspiração. Ou felicidade. Ou paz. Só há este momento. Não que ele dure literalmente algum tempo exato. O verdadeiro momento presente é aquele em que escolhemos existir, em vez de nos demorarmos no passado ou nos inquietarmos com o futuro. Sua duração é o intervalo em que conseguimos afastar tanto as impressões do que aconteceu antes quanto os temores e as expectativas sobre o que pode vir a ocorrer. O agora pode durar alguns minutos, uma manhã ou um ano, se você puder ficar nele tanto tempo. Como disse Lauren Gauss Wilder, o agora é agora. Nunca pode ser qualquer outra coisa. Agarre-o. Quem é tão talentoso a ponto de se dar ao luxo de permitir que apenas parte de si lide com um problema ou uma oportunidade? Cujos relacionamentos são tão sólidos que ele pode ser ausente e sair impune? Quem tem tamanha certeza de que virá um outro momento e que por isso pode deixar este passar? Quanto menos energia desperdiçamos nos arrependendo do passado ou nos preocupando com o futuro, mais energia temos para nos dedicar ao que está à nossa frente. Queremos aprender a enxergar o mundo como um artista, enquanto os outros estão alheios a tudo ao redor. O artista vê de verdade. Sua mente, inteiramente empenhada, percebe a maneira como um pássaro voa, como um desconhecido segura o garfo ou como uma mãe olha para o filho. O artista não tem pensamentos sobre o dia seguinte. Dedica-se apenas a capturar e comunicar esta experiência. Um artista está presente. E é dessa quietude que vem o brilhantismo. Este momento que estamos vivenciando agora mesmo é uma dádiva, é por isso que o chamamos de presente. Ainda que seja uma experiência estressante e penosa, poderia ser a nossa última. Por isso é preciso desenvolver a capacidade de estar nele, de usar todos os nossos recursos para apreciar a plenitude do agora. Não rejeite um momento difícil ou irritante por ele não ser exatamente o que você quer. Não desperdice um belo momento por insegurança ou timidez. Faça o possível com o que lhe foi dado. Viva o que pode ser vivido. É isso que é excelência. É isso que a presença proporciona. Na meditação, os professores instruem os alunos a se concentrarem na respiração. Para dentro e para fora. Para dentro e para fora. Nos esportes, os treinadores falam sobre o processo, essa jogada, esse exercício, essa repetição. Não apenas porque o agora é especial, mas porque não dá para fazer o seu melhor se a mente estiver em outro lugar. Seria bom se seguíssemos isso em nossa vida. Jesus disse a seus discípulos para não se preocuparem com o amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Outra maneira de expressar isso é, você tem coisas o bastante com que lidar agora mesmo. Concentre-se nisso, não importa o quanto seja pequeno ou insignificante. Faça o melhor que pode agora mesmo. Não imagine o que as pessoas poderão dizer. Não pense demais ou complique desnecessariamente. Esteja aqui. Seja você por completo. Esteja presente. Você teve dificuldade com isso no passado. Tudo bem. O bom a respeito do presente é que ele continua aparecendo para lhe dar uma nova oportunidade. Limite seus estímulos. Uma riqueza de informação cria uma pobreza de atenção. Herbert Simon, quando era general, Napoleão adquiriu o hábito de adiar as respostas às cartas. Seu secretário foi instruído a esperar 3 semanas antes de abrir qualquer correspondência. Quando enfim ouvia o que estava na carta, Napoleão gostava de apontar quantas questões supostamente importantes já tinham se resolvido sozinhas e não mais exigiam resposta. Embora fosse sem dúvida um líder excêntrico, Napoleão nunca foi negligente em suas obrigações ou desconectado de seu governo ou seus soldados. Porém, para ser ativo e consciente do que realmente importava,
ele precisava ser seletivo com relação a quem e a que tipo de informação seria exposto. Da mesma maneira, ele dizia aos mensageiros para nunca o despertarem com boas notícias. Já notícias ruins, isto é, uma crise em curso ou um desdobramento urgente que impactasse negativamente sua campanha, deviam-lhe ser levadas de imediato. Despertem-me no mesmo instante, dizia ele, porque nesse caso não há tempo a perder. Esses dois comportamentos eram brilhantes adaptações de uma pessoa ocupada frente à realidade da vida, a coisas demais chegando até nós. Para pensar com clareza, é essencial que cada um descubra como separar o irrelevante do essencial. Não basta ser inclinado ao pensamento profundo e à análise sóbria, um líder deve criar tempo e espaço para isso. No mundo moderno, isso não é fácil. Nos anos 1990, cientistas políticos começaram a estudar o que chamaram de efeito CNN. A mídia e sua cobertura 24 horas por dia dificultam quaisquer reações de políticos e CEOR além da reatividade. A informação demais, cada detalhe trivial é ampliado sob o microscópio, a especulação é desenfreada, e a mente fica sobrecarregada. O efeito CNN é agora um problema para todos, não apenas para presidentes e generais. Cada um de nós tem acesso a mais informação do que jamais poderíamos usar razoavelmente. Dizemos a nós mesmos que isso é parte do nosso trabalho, que precisamos estar por dentro das coisas, e assim abrimos mão de um tempo precioso em prol de noticiários, relatórios, reuniões e outras formas de feedback. Mesmo que não estejamos grudados numa televisão, ainda estamos cercados por mexericos, dramas e outras distrações. Precisamos parar com isso. Se queres melhorar, disse Epíteto certa vez, contenta-te em parecer desinformado ou estúpido sobre assuntos supérfluos. Napoleão se satisfazia em ficar atrasado com a correspondência, ainda que assim aborrecesse algumas pessoas ou perdesse alguns boatos, pois só dessa maneira problemas triviais seriam resolvidos sem ele. Precisamos cultivar uma atitude semelhante, dar às coisas um pouco de espaço, não consumir as notícias em tempo real, estar uma ou duas estações atrasado com a última tendência ou fenômeno cultural, não deixar sua caixa de entrada dominar sua vida. As coisas importantes ainda serão importantes quando chegarem a você. As desimportantes terão deixado clara a própria insignificância, ou simplesmente desaparecerão. Então, com quietude em vez de urgência ou exaustão desnecessárias, você será capaz de se sentar e dedicar atenção plena ao que merece consideração. Existe ego em tentar manter-se a par de tudo, quer seja um aclamado programa de televisão, o mais novo boato da indústria, o comentário superficial mais sagaz ou a crise mais recente do Oriente Médio, África, Ásia, o clima, o Banco Mundial, a reunião de cúpula da OTAN, ad infinito. O ego está em tentar parecer a pessoa mais bem informada do grupo, aquela que conhece todas as fofocas, que sabe tudo o que está acontecendo na vida de todo mundo. Isso não só onera nossa paz de espírito, mas há um sério custo de oportunidade também. Se fossemos mais tranquilos, mais confiantes, tivéssemos uma visão de longo prazo maior, a qual assunto verdadeiramente significativo poderíamos dedicar nossa energia mental. Em seu diário em 1942, Dorothy Day, a freira católica e ativista social, deu a si mesma mais ou menos esse mesmo conselho. Desligue seu rádio, escreveu ela, guarde seu jornal. Leia um apanhado dos acontecimentos e passe o tempo lendo livros. Passe o tempo lendo livros, foi isso que ela quis dizer. Livros cheios de sabedoria. Embora isso também possa ser feito com exagero. Os versos de John Ferriar, que desejos desbragados, que tormentos inquietos se apoderam do pobre infeliz que sente a doença dos livros. O problema é a grande dificuldade de pensar ou agir com clareza, para não falar de ser feliz, quando estamos nos afogando em informação. É por isso que os advogados tentam soterrar o adversário em papéis. É por isso que agentes de informação inundam os inimigos com propaganda, para que percam o rastro da verdade. Não é por coincidência que a meta dessas táticas seja informalmente chamada de paralisia por análise. No entanto, fazemos isso com nós mesmos. Um século e meio depois de Napoleão, outro grande general e futuro chefe de Estado, Dwight Eisenhower, esforçava-se para controlar a torrente de fatos e ficção que era jogada sobre ele. Sua solução foi a estrita adesão à cadeia de comando quando se tratava de informação.
Ninguém deveria lhe entregar uma correspondência não aberta, ninguém deveria jogar para ele problemas explorados pela metade. Coisas demais dependiam da quietude interior da qual ele precisava para trabalhar, não era possível permitir que essas informações acidentais fluíssem. Uma de suas inovações foi organizar informações e problemas no que agora é chamado de matriz de Eisenhower, uma estratégia que ordena nossas prioridades de acordo com a urgência e a importância. Muito do que estava acontecendo no mundo ou no trabalho, Eisenhower descobriu, era urgente, mas sem importância. Enquanto isso, a maior parte do que era de fato importante não era nem remotamente urgente. Categorizar os estímulos ajudava a organizar sua equipe em torno do que era importante versus o que parecia urgente, permitia que eles fossem estratégicos em vez de reativos, aprofundando-se 1000 metros naquilo que importava em vez de 1 centímetro em coisas demais. De fato, a primeira coisa que os grandes chefes de gabinete fazem, quer seja para um general, um presidente ou CEO de um banco, é limitar a quantidade de pessoas que têm acesso ao líder. Eles se tornam porteiros, nada de visitas casuais, fofocas e relatórios erráticos. Para que o líder possa ver o quadro geral. Para que tenha tempo e espaço para pensar. Porque se o líder não fizer isso, bem, então ninguém mais vai fazer. Em suas meditações, Marco Aurélio diz, pergunte a ti mesmo a cada momento, isto é necessário. Saber sobre o que não pensar. O que ignorar e o que não fazer. Essa é a sua primeira e mais importante tarefa. Tenshin Athend explica, antes que possamos fazer mudanças profundas em nossa vida, temos de olhar para nossa dieta, nossa maneira de consumir. Temos de viver de tal maneira que paremos de consumir as coisas que nos envenenam e intoxicam. Só então teremos a força para permitir que o melhor em nós venha à tona e não seremos mais vítimas da raiva e da frustração. Isso é tão verdadeiro em relação à comida quanto em relação à informação. Há uma excelente expressão da área de TI que diz, lixo entra, lixo sai. Se você quer um bom resultado, tem de ser cuidadoso com os estímulos. Será necessário ter disciplina. Não será fácil. Isso significa menos alertas e notificações. Significa bloquear a chegada de mensagens com a função não perturbe e direcionar e-mails para subpastas. Significa questionar essa política de porta aberta, ou mesmo onde você mora. Significa afastar pessoas egoístas que trazem dramas desnecessários para nossas vidas. Significa estudar o mundo mais filosoficamente, isto é, com uma perspectiva de longo prazo, em vez de acompanhar os acontecimentos segundo por segundo. A maneira como você se sente quando acorda de manhã cedo, com a mente fresca e ainda não maculada pelo ruído do mundo exterior, esse é um espaço que vale a pena proteger. Assim como a zona que você adentra quando está trabalhando realmente bem. Não permita que nenhuma intromissão o arranque dela. Erga barreiras. Crie um escoadouro adequado para encaminhar para as pessoas certas o que for urgente e o que não for. Walker Percy, um dos últimos grandes romancistas do Sul, tem uma passagem poderosa em Lancelot, baseada em sua própria luta com a ociosidade e o vício em diversões. No livro, o atormentado narrador sai de sua mansão no Mississippi e, pela primeira vez em anos, simplesmente para. Sai de sua bolha e vivencia o momento. Pode um homem ficar parado sozinho, nu e à vontade, o pulso flexionado a seu lado como o David de Michelangelo, sem ajuda, sem distração, em silêncio? Sim, era possível ficar parado. Nada aconteceu. Pus-me a escutar. Não havia nenhum som, nenhum barco no rio, nenhum caminhão na estrada, nem mesmo cigarras. E se eu não ouvisse as notícias? Não ouvi. Nada aconteceu. Dei-me conta de que tinha estado com medo do silêncio. É nessa quietude que podemos estar presentes e finalmente ver a verdade. É nessa quietude que podemos ouvir a voz dentro de nós. Como o mundo seria diferente se as pessoas passassem tanto tempo ouvindo sua consciência quanto passam ouvindo a tagarelice de programas? Se pudessem responder aos apelos de suas convicções tão rápido quanto respondemos aos tinidos e toques da tecnologia em nosso bolso. Todo esse ruído. Toda essa informação. Todos esses estímulos. Temos medo do silêncio. Temos medo de parecer estúpidos. Temos medo de deixar algo passar. Temos medo de ser o malvado que diz, não, não estou interessado.
Preferimos nos tornar infelizes a fazer de nós mesmos uma prioridade, a ser nosso melhor eu. A estar quietos, e no controle de nossa própria dieta de informação. Esvazie a mente. Tornar-se vazio é tornar-se um só com o divino, esse é o caminho. A W.A. Kenzo Shawn Green começou sua terceira temporada com o Dodgers de Los Angeles em 2002 na pior fase de sua carreira na Major League Baseball, a principal liga de beisebol profissional americana. A imprensa estava furiosa, assim como os fãs, que o vaiavam na base. A direção do Dodgers começou a duvidar dele também. O homem ganhava 14 milhões de dólares por ano e não conseguia rebater. Após semanas de intensa escassez de rebatidas, seria ele mandado para o banco de reservas. Trocado. Rebaixado para a segunda divisão. Tudo isso passava pela mente de Green, como passa pela mente de qualquer pessoa que enfrenta dificuldades no trabalho. Aquela pequena voz que diz, qual é o seu problema? Por que não consegue fazer isso direito? Perdeu o jeito. Rebater uma bola de beisebol já é uma proeza quase inconcebível. Requer que o atleta veja, processe, decida, faça um movimento com o taco e se conecte com uma bola minúscula que viaja a cerca de 150 km por hora vinda de uma posição elevada a 18 metros de distância. 400 milissegundos. Esse é o tempo que a bola leva para viajar do monte do arremessador até o rebatedor. Ser capaz de fazer o movimento com o taco e rebater desafia a física, uma das maiores façanhas entre todos os esportes. A ansiedade e as dúvidas numa fase ruim dificultam ainda mais. O famoso jogador Yogi Berra já alertou, é impossível rebater e pensar ao mesmo tempo. Para Green, quanto mais tempo ele passava sem uma rebatida, menor parecia a bola. Mas foi no budismo, que ele praticava havia muito tempo, que Shawn se apoiou para impedir que esse círculo vicioso destruísse sua carreira. Em vez de ceder aos pensamentos agitados, em vez de se esforçar cada vez mais, ele procurou limpar a mente por inteiro. Em vez de combater a fase ruim, tentaria não pensar nela de maneira alguma. Parece loucura, mas não é, o homem é um caniço pensante, disse certa vez D.T. Suzuki, um dos primeiros divulgadores do budismo no ocidente. Mas suas maiores obras são feitas quando ele não está calculando e pensando. A criança interior tem de ser restaurada com longos anos de treinamento na arte do autoesquecimento. Quando isso é alcançado, o homem pensa, contudo não pensa. O caminho para sair da fase ruim não era consultar especialistas ou reformular seu movimento de rebatida. Shawn Green sabia que, antes de mais nada, tinha de se livrar dos pensamentos tóxicos que haviam acabado com seu jogo, a preocupação com o contrato milionário, suas expectativas para a temporada, o estresse em casa ou as críticas na imprensa. Ele precisava expulsar tudo isso da própria mente. Tinha de deixar seu treinamento assumir o controle. Em 23 de maio de 2002, foi exatamente isso que Green tentou fazer. Era o jogo de desempate numa série contra o Brewers. O Dodgers tinha conseguido obter uma vitória por 1-0 na noite anterior, e perdido uma noite antes. As rebatidas do próprio Green foram esporádicas e desanimadoras. Assim, quando ele chegou ao estádio naquela manhã, empenhou-se em criar um novo começo. Primeiro no espaço dos rebatedores e depois no suporte de bolas para treino, ele lenta, paciente e calmamente buscou deixar a mente limpa. A cada simulação de rebatida, tentava se concentrar na mecânica, no posicionamento dos pés, de fato se firmando onde seus pés estavam, sem pensar no passado, sem se preocupar com o futuro, alheio aos fãs e ao modo como iria rebater a bola. Ele realmente não estava pensando em nada. Em vez disso, repetia para si mesmo o antigo provérbio zen: corte lenha, carregue água. Corte lenha, carregue água. Corte lenha, carregue água. Não analise demais. Faça o trabalho. Não pense. Rebata. Na primeira oportunidade com o taco nesse dia, Green sofreu 2 strikes nos 2 primeiros arremessos. Sua mente se agitou um pouco. Será que essa fase ruim vai continuar? Será que isso algum dia terá fim? Por que não consigo acertar? Mas ele deixou esses pensamentos descontrolados se dissiparem e esperou a poeira baixar. Inspirou. Esvaziou sua mente de novo. Deixou-a tão vazia quanto os assentos do estádio durante seu ritual antes do jogo. Em seguida voltou ao trabalho. No terceiro arremesso, crack. Uma rebatida dupla na linha da direita do campo. No segundo tempo, Green recebeu uma bola rápida. Ele firmou o pé da frente e se concentrou somente nisso, na sensação de estar firme no chão. Observou o arremesso e rebateu. A bola logo estava voltando para a outra direção, por cima do muro direito. 3 corridas a acompanharam. No quarto tempo, ele acertou mais um home run na passarela sobre a parte direita do campo central.
No quinto tempo acertou outro home run no fundo do campo esquerdo. O campo oposto, um sinal de que um rebatedor está realmente começando a entrar no jogo. No oitavo tempo, conseguiu uma rebatida simples. A fase ruim não existia mais. 5 rebatidas em 5 passagens pelo taco, e o treinador quis tirá-lo de campo. Green pediu outra oportunidade. Agora sua mente estava tentada a correr numa direção diferente, seu cérebro cheio de orgulho em vez de dúvidas. Você está mandando ver. Isso é muito emocionante, não é? Vamos conseguir outra rebatida. Poderia bater um recorde. Assim como na fase ruim, a voz que surge numa sequência de vitórias vira um looping mental acelerado e igualmente nocivo. As duas atrapalham. Ambas dificultam ainda mais o que já é difícil. Quando entrou no espaço do rebatedor pela sexta vez no último tempo, Shawn Green disse a si mesmo, não faz sentido pensar agora. Ele esvaziou a mente e se divertiu como uma criança no jogo da liga infantil. Nenhuma pressão. Apenas presença. Simplesmente feliz por estar ali. No terceiro arremesso, veio uma bola com efeito que desceu e foi para dentro, abaixo do nível do joelho. Para canhotos, como Green, quando estão uma fase ruim, essa zona é como um buraco negro. Quando estão focados, é um ponto certeiro. Green buscou o foco, uma rebatida que até um dos treinadores disse que pareceu acontecer em câmera lenta. Cada parte do rebatedor estava atrás do taco, mental e fisicamente, e a bola foi lançada muito profundamente na parte direita do campo central. Foi uma rebatida antológica. A bola bateu no alto do muro traseiro do estádio e quicou de volta no campo. Enquanto os colegas de time iam à loucura no banco, Green mantinha a cabeça baixa, contornando as bases com o mesmo trote calmo e decidido de seus 3 home runs anteriores. Pela falta de comemoração, ninguém diria que naquele momento ele era apenas o 14º jogador na história a acertar 4 home runs num único jogo. 6 rebatidas em 6 passagens pelo taco, com 19 bases totais e 7 corridas impulsionadas. Talvez o maior desempenho num mesmo jogo de beisebol. Toda a multidão de 26.728 pessoas, numa partida fora de casa, se levantou para ovacioná-lo. Mas Green já estava esvaziando tudo isso de sua mente e voltando à rotina. Ele tirou as luvas de rebatedor e varreu a experiência de sua mente, mantendo-a vazia para usar no próximo jogo. Shawn Green certamente não foi o primeiro jogador de beisebol budista. Sadaharu Oh, o maior recordista de home runs na história do esporte, também era. O objetivo do Zen, seu mestre lhe ensinou, era alcançar um vazio silencioso, incolor, sem calor, chegar a esse estado de vazio, fosse no monte, no espaço do rebatedor ou no treino. Antes disso, Chuang-Tzu, o filósofo chinês, afirmou, o tão está no vazio. O vazio é o jejum da mente. Marco Aurélio escreveu certa vez sobre ficar livre de impressões que se agarram à mente, livre do futuro e do passado para tornar-se a esfera que se alegra em sua perfeita quietude. Mas, se você visse essas palavras no primeiro parágrafo da matéria sobre o jogo entre o Dodgers e o Braves no Los Angeles Times no dia seguinte, elas teriam feito perfeito sentido. Epíteto, o precursor de Marco na filosofia, de fato se referia aos esportes quando disse, se ficarmos ansiosos ou nervosos quando apanhamos ou arremessamos, o que será do jogo? E como poderemos manter o autocontrole? Como poderemos ver o que vem em seguida? É uma verdade no esporte, tanto quanto na vida. Claro, pensar é essencial. O conhecimento especializado é sem dúvida decisivo para o sucesso de qualquer líder, atleta ou artista. O problema é que, irrefletidamente, nós pensamos demais. As palavras descontroladas e rodopiantes de nosso subconsciente se põem em marcha, e de repente, nosso treinamento, ou qualquer outra coisa, perde o espaço. Somos sobrecarregados, oprimidos e distraídos por nossa própria mente. Mas, se conseguirmos reabrir um espaço, se pudermos esvaziar nossa mente de modo consciente como Green fez, descobertas e grandes avanços acontecem. O movimento perfeito do taco conecta-se perfeitamente com a bola. Há um belo paradoxo nessa ideia de vazio. O Tao Te Ching mostra que, quando a argila ganha formato em torno do vazio, ela se torna um jarro capaz de conter água. A água do jarro é derramada numa xícara, que por sua vez foi moldada em torno do vazio. A sala em que tudo isso acontece consiste ela própria em 4 paredes erguidas ao redor do vazio. Está vendo? Ao confiar no que não está ali, nós temos realmente algo que vale a pena usar. Durante a gravação de seu álbum Interiors, a cantora Rosane Kesha fixou um cartaz simples sobre o vão da porta do estúdio. Abandonai o pensamento, todos vós que entrais aqui. Não porque ela quisesse um bando de idiotas irreflexivos trabalhando com ela, mas porque queria que todos os envolvidos, inclusive ela mesma,
fossem mais fundo do que aquilo que estivesse na superfície de suas mentes. Queria que eles estivessem presentes, conectados com a música, e não perdidos em suas cabeças. Imagine se Kennedy tivesse passado a crise dos mísseis de Cuba obcecado com a Baía dos Porcos. Imagine se Shawn Green tivesse tentado freneticamente recriar seu movimento de rebatida porque não estava funcionando, ou se tivesse enfrentado aqueles arremessadores com uma mente acelerada, cheia de insegurança e desespero. Todos nós já passamos por isso. Não estrague tudo. Não estrague tudo. Não se esqueça, dizemos para nós mesmos, e o que acontece? Fazemos exatamente o que estamos tentando não fazer. Seja lá o que você enfrente ou o que esteja fazendo, vai exigir que, em primeiro lugar, você não derrote a si mesmo, que não dificulte as coisas pensando demais, tendo dúvidas desnecessárias ou imaginando o que devia ter feito. Esse espaço entre as suas orelhas é seu. Você não tem apenas de controlar o que entra, também deve controlar o que acontece aí dentro. Precisa protegê-lo de você mesmo, de seus próprios pensamentos, não à força, mas com uma espécie de varredura cuidadosa e persistente. Seja o bibliotecário que diz SHHH para as crianças arruaceiras ou que pede ao idiota falando ao celular para, por favor, ir conversar lá fora. Porque a mente é um lugar importante e sagrado. Mantenha-a limpa e desobstruída. Desacelere, pense profundamente com meu olho que vê, enxergo o que está diante de mim, com meu olho que não vê, enxergo o que está escondido. Alice Walker na abertura da amada série infantil Mr. Rogers' Neighborhood, a primeira tomada interna não mostra o apresentador. Em vez disso, logo antes que Fred Rogers surja na tela cantando sua alegre canção sobre ser um bom vizinho, os espectadores veem um semáforo, piscando amarelo. Por mais de 30 anos e por quase 1000 episódios, esse simbolismo sutil abria o programa. Se essa pista passou despercebida pela maioria das pessoas que assistiam, ainda assim elas captaram a mensagem. Por que quer Fred Rogers estivesse falando para a câmera, brincando na vizinhança de faz de conta com o fantoche King Friday ou cantando uma de suas canções típicas? Quase todos os quadros da série pareciam dizer, desacelere. Seja atencioso. Preste atenção. Durante a infância na Latrobe Elementary School, na Pensilvânia, Fred Rogers tinha sido vítima de bullying cruel. As crianças implicavam com ele por causa de seu peso e porque ele era sensível em relação a isso. Foi uma experiência horrível. Mas essa dor estimulou seu trabalho inovador na televisão pública. Iniciei uma busca, que duraria por toda a minha vida, pelo que é essencial, disse ele sobre sua infância, pela parte das pessoas que não está à vista. Ele até emoldurou uma reprodução dessa ideia na parede de seu estúdio em Pittsburgh, um fragmento de uma de suas citações favoritas. L'essentiel est invisible pour les yeux. O essencial é invisível aos olhos. Isto é, as aparências enganam. As primeiras impressões também. Somos perturbados e enganados pelo que está na superfície, pelo que os outros veem. Então tomamos decisões ruins, perdemos oportunidades ou nos sentimos assustados ou aborrecidos, sobretudo quando não desaceleramos para ter tempo de realmente enxergar. Pense em Khrushchev do outro lado da crise dos mísseis de Cuba. O que provocou sua inacreditável tentativa de ir longe demais? Uma análise errônea da coragem de seu adversário. A pressa de agir. Ideias equivocadas de como suas próprias ações seriam interpretadas no cenário mundial. Foi um erro de cálculo quase fatal, como a maioria dos gestos precipitados. Epíteto explicou como a tarefa de um filósofo é reunir nossas impressões, o que vemos, ouvimos e pensamos, e pô-las à prova. Ele disse que precisávamos deter nossos pensamentos e examiná-los, para nos certificarmos de que não estávamos sendo levados pelas aparências e deixando escapar o que não podia ser visto a olho nu. De fato, é no estoicismo, no budismo e em inúmeras outras escolas que encontramos a mesma analogia. O mundo é como a água turva. Para ver através dela, temos de deixar as impurezas assentarem. Não podemos ser perturbados por aparências iniciais, e se formos pacientes e calmos, a verdade nos será revelada. Era isso que Mr. Rogers ensinava as crianças a fazer, iniciar um hábito essencial o mais cedo possível em suas vidas. Em inúmeros episódios, Rogers escolhia um tema, autoestima, como eram feitos os lápis de cor, divórcio ou diversão, e guiava seus jovens espectadores através do que realmente estava acontecendo e do que isso significava. Ele parecia saber naturalmente como a mente de uma criança processaria a informação e as ajudava a esclarecer as confusões ou os medos compreensíveis. Ensinava empatia e habilidades fundamentais de raciocínio. Assegurava a seus espectadores de que eles poderiam resolver quase qualquer coisa se dedicassem tempo e empenho, com ele, juntos. Ele compartilhava essa mensagem com adultos também. Apenas pense,
escreveu Rogers certa vez a um amigo que passava por um momento difícil. Só fique em silêncio e pense. Isso vai fazer toda a diferença no mundo. Há, na superfície, uma contradição aqui. Por um lado, o budismo diz que devemos esvaziar nossa mente para estar inteiramente presentes. Nunca conseguiremos fazer nada se estivermos paralisados pelo excesso de pensamentos. Por outro lado, devemos olhar, refletir e estudar profundamente se quisermos saber de verdade, e se quisermos evitar cair nos padrões destrutivos que prejudicam tantas pessoas. Contudo, isso não é uma contradição de maneira alguma. É apenas a vida. Precisamos aperfeiçoar a arte de pensar, de maneira deliberada e intencional, sobre as grandes questões, sobre as coisas complicadas, a compreender o que realmente está acontecendo com uma pessoa, uma situação ou com a própria vida. Temos de fazer o tipo de reflexão que 99% das pessoas simplesmente não fazem e precisamos eliminar o tipo destrutivo de reflexão que elas passam 99% do tempo fazendo. O mestre Zen Akuen, do século XVIII, era extremamente crítico com professores que acreditavam que a iluminação era uma mera questão de não pensar nada. Em vez disso, ele queria que seus alunos pensassem muito, muito arduamente. É por isso que lhes dava cães desconcertantes como qual é o som de uma mão batendo palmas? E qual era a aparência de seu rosto antes de você nascer? E o cão tem a natureza de Buda? Perguntas assim desafiam as respostas fáceis, e esse é o objetivo. Dedicando tempo a meditar profundamente sobre elas, em alguns casos por dias e semanas ou até anos, os alunos deixam a mente num estado de tamanha clareza que verdades mais profundas emergem, e a iluminação começa. E mesmo que não cheguem até lá, eles ficam mais fortes por terem tentado. De repente, Akuen prometia a seus alunos, de forma inesperada seus dentes afundam. Seu corpo soa frio até se encharcar. Naquele instante, tudo fica claro. A palavra para isso era Satori, um insight esclarecedor quando o inescrutável é revelado, quando uma verdade essencial se torna óbvia e inescapável. Todos nós não nos beneficiaríamos de um pouquinho mais disso. Bem, ninguém alcança Satori indo a 1000 por hora. Ninguém chega lá concentrando-se no que é óbvio ou aderindo ao primeiro pensamento que lhe vem à cabeça. Para enxergar o que importa, é preciso olhar de verdade. Para compreender-lo, é preciso pensar de verdade. É necessário um esforço verdadeiro para entender o que é invisível para quase todo mundo. Isso não será vantajoso apenas para sua carreira e seu negócio, mas o ajudará também a encontrar paz e conforto. Há outro grande insight de Fred Rogers, que viraliza toda vez que ocorre uma tragédia indescritível. Sempre procure por quem ajuda, explicava ele para seus espectadores assustados ou desiludidos com as notícias. Há sempre alguém que está tentando ajudar. O mundo está cheio de médicos e enfermeiros, policiais e bombeiros, voluntários, vizinhos e amigos que estão prontos para ajudar quando algo vai mal. Não se engane, isso não era um reconforto superficial. Rogers, baseando-se nos conselhos da própria mãe quando ele era criança, tinha conseguido encontrar consolo e bondade durante um acontecimento que causaria somente dor, raiva e medo em outras pessoas. E descobriu como transmitir isso de uma maneira que continua a tornar o mundo um lugar melhor mesmo muito depois de sua morte. Grande parte do sofrimento que sentimos vem de reagir de forma instintiva em vez de agir com deliberação cuidadosa. Grande parte do que fazemos equivocadamente vem da mesma fonte. Estamos reagindo às sombras. Tomamos como certezas impressões que ainda temos de testar. Não estamos parando para pôr nossos óculos e realmente olhar. Sua tarefa, depois que tiver esvaziado sua mente, é desacelerar e pensar. Pensar de verdade, com frequência. Pense sobre o que é importante para você. Pense sobre o que realmente está acontecendo. Pense sobre o que poderia estar oculto. Pense sobre como está o resto do tabuleiro de xadrez. Pense sobre qual é o verdadeiro significado da vida. A coreógrafa Tvila Tap fornece um exercício para seguirmos. Sente-se sozinho num cômodo e deixe seus pensamentos irem para onde quiserem. Faça isso por 1 minuto, pratique até 10 minutos diários dessa divagação mental sem sentido. Depois comece a prestar atenção em seus pensamentos para ver se uma palavra ou meta se materializa. Se isso não acontecer, estenda o exercício para 11 minutos, depois 12, depois 13 ou até que você encontre a duração de que precisa para assegurar que algo interessante virá à mente. A expressão gaélica para esse estado de espírito é quietude sem solidão. Se dedicar tempo e energia mental, você não vai descobrir apenas o que é interessante, ou seu próprio projeto criativo. Descobrirá também a verdade. Descobrirá o que os outros deixaram escapar. Encontrará soluções para os problemas humanos, quer seja entender a lógica dos soviéticos e seus mísseis em Cuba,
como fazer seu negócio prosperar ou como dar um sentido à violência sem sentido. Essas são respostas que devem ser pescadas das profundezas. E o que é pescar se não desacelerar? Ficar ao mesmo tempo relaxado e extremamente sintonizado com o ambiente ao redor. E em última análise, fisgar o que se encontra sob a superfície e puxá-lo. Mantenha um diário. Mantenha um caderno. Viaje com ele. Coma com ele. Durma com ele. Insira nele cada pensamento solto que esvoaçar até o seu cérebro. Jack London em seu 13º aniversário, uma menina precoce, que era refugiada alemã, chamada Anne Frank ganhou de seus pais um pequeno livro de autógrafos, vermelho e branco. Embora as páginas se destinassem a colecionar as assinaturas e lembranças de amigos, ela soube desde o instante em que o viu pela primeira vez na vitrine de uma loja que o usaria como diário. Conforme escreveu em sua primeira anotação em 12 de junho de 1942, espero que eu seja capaz de confiar tudo a você, como nunca pude confiar a ninguém, e espero que você seja uma grande fonte de consolo e apoio. Ninguém poderia ter previsto de quanto consolo e apoio ela precisaria. 24 dias depois dessa primeira anotação, Anne e sua família judia foram obrigadas a se esconder no sótão apertado do depósito de seu pai em Amsterdã. Seria ali que passariam os 2 anos seguintes, na esperança de que os nazistas não os descobrissem. Anne Frank tinha desejado um diário por razões compreensíveis. Ela era adolescente. Tinha se sentido solitária, assustada e entediada antes, mas agora estava confinada num conjunto de cômodos apertados e sufocantes, com 6 outras pessoas. Era tudo tão opressivo, tão injusto e desconhecido. Ela precisava de algum lugar onde despejar esses sentimentos. Segundo seu pai, Otto, Anne não escrevia todos os dias, mas sempre escrevia quando estava contrariada ou lidando com um problema. Ela também escrevia quando estava confusa ou curiosa. Anotava nesse diário como uma forma de terapia, de modo a não descarregar seus pensamentos atormentados na família e nos compatriotas com quem compartilhava condições tão desagradáveis. Uma de suas melhores e mais perspicazes frases deve ter surgido num dia particularmente difícil. O papel, disse ela, tem mais paciência do que as pessoas. Anne usava seu diário para refletir. Como todos seriam nobres e bons, escreveu ela, se no fim do dia reexaminassem seu próprio comportamento e ponderassem os acertos e erros, iriam automaticamente tentar fazer melhor no começo de cada novo dia, e após algum tempo certamente realizariam muita coisa. Ela observou que a escrita lhe permitia observar a si mesma como se fosse uma desconhecida. Num momento em que hormônios geralmente tornam os adolescentes mais egoístas, ela revisava regularmente seus escritos para desafiar e melhorar os próprios pensamentos. Mesmo com a morte à espreita do outro lado da porta, ela se empenhava para se tornar uma pessoa melhor. A lista de pessoas, antigas e modernas, que praticaram a arte de escrever diários é quase comicamente longa e fascinantemente diversificada. Entre elas, Oscar Wilde, Susan Sontag, Marco Aurélio, Rainha Vitória, John Quincy Adams, Ralph Waldo Emerson, Virginia Woolf, John Didion, Shawn Green, Mary Chesnut, Brian Koppelman, Anais Nin, Franz Kafka, Martina Navratilova e Benjamin Franklin. Todos mantinham um diário. Alguns escreviam de manhã. Outros o faziam esporadicamente. Alguns, como Leonardo da Vinci, carregavam seus cadernos consigo o tempo todo. John F. Kennedy manteve um diário durante suas viagens antes da Segunda Guerra Mundial, e depois, como presidente, surgiu o hábito de tomar notas e rabiscar pequenos desenhos, o que, segundo alguns estudos, é bom para a memória, nos papéis de carta da Casa Branca, tanto para elucidar seu pensamento quanto para manter um registro deles. Obviamente esta é uma lista intimidante de indivíduos, mas Anne Frank escreveu dos 13 aos 15 anos. Se ela conseguiu, qual é a nossa desculpa? Sêneca, o filósofo estoico, parecia fazer sua escrita e reflexão à noite, mais ou menos como a prática de Anne Frank. Após o anoitecer, com sua mulher dormindo, explicou ele a um amigo, examino todo o meu dia e retorno ao que fiz e disse, sem esconder nada de mim mesmo, sem ignorar nada. Depois ia para a cama, descobrindo que o sono que se segue a esse autoexame era particularmente doce. Qualquer pessoa que o leia hoje pode senti-lo tentando alcançar a quietude nesses escritos noturnos. Michel Foucault falou sobre o antigo gênero da oponemata, anotações para si mesmo. Ele chamou o diário de uma arma para o combate espiritual, uma maneira de praticar filosofia e expurgar da alma a agitação, a estupidez e de superar dificuldades, de silenciarmos os cães que ladram em nossa cabeça, de nos prepararmos para o dia que temos pela frente, de refletirmos sobre o dia que passou. Tome notas das ideias que ouviu. Gaste um tempo sentindo a sabedoria fluir pela ponta dos seus dedos até a página. É assim que são os melhores diários.
Eles não são para o leitor. São para o escritor. Para desacelerar a mente. Para fazer as pazes consigo mesmo. Manter um diário é uma maneira de fazer perguntas difíceis. Em que estou me atrapalhando? Qual é o menor passo que posso dar hoje rumo a algo grandioso? Por que estou tão nervoso com isso? Quais bênçãos posso contar agora mesmo? Por que me importo tanto em impressionar as pessoas? Qual é a escolha mais difícil que estou evitando? Eu domino meus medos, ou eles me dominam? De que modo as dificuldades de hoje revelarão o meu caráter? Além do grande número de pessoas que alega, por experiência própria, que manter diários traz benefícios, as pesquisas também dão bons motivos. Segundo um estudo, manter diários ajuda a melhorar o bem-estar após acontecimentos traumáticos e estressantes. Da mesma maneira, um estudo da Universidade do Arizona mostrou que as pessoas mais capazes de se recuperar de um divórcio e seguir adiante eram aquelas que registravam a experiência num diário. Esse tipo de escrita é uma recomendação comum entre psicólogos, porque ajuda os pacientes a frear suas obsessões e a compreender os diversos estímulos, emocionais, externos, psicológicos, pelos quais, caso contrário, seriam sobrecarregados. Essa é realmente a intenção. Em vez de carregar essa bagagem de um lado para outro em nossa mente ou corações, nós a depositamos no papel. Em vez de permitir que os pensamentos corram sem controle ou de não questionar suposições imaturas, nós nos forçamos a escrevê-los e examiná-los. Por seu raciocínio no papel nos oferece distanciamento. Permite objetividade, quase sempre ausente quando a mente é dominada por ansiedade, medos e frustrações. Qual é a melhor maneira de começar a escrever um diário? Há um período ideal do dia. Quanto tempo isso deve tomar? Quem se importa? Como você escreve seu diário é algo muito menos importante do que a razão para mantê-lo, botar alguma coisa para fora. Ter um momento sossegado com seus pensamentos, elucidar esses pensamentos, discernir o prejudicial daquilo que é inspirador. Não há maneira certa ou errada. O que importa é apenas fazê-lo. Se você começou antes e não prosseguiu, comece de novo. Perder o ritmo é normal. O que importa é construir o espaço novamente, hoje. O pintor francês Eugène Delacroix, que chamava o estoicismo de sua religião consoladora, tinha as mesmas dificuldades que nós temos. Estou retomando meu diário novamente após uma longa interrupção. Penso que ele pode ser uma maneira de acalmar esse nervosismo que tem me afligido há tanto tempo. Sim, é disso que se trata escrever diários. Eles são como limpadores de para-brisas para nossa alma, como disse certa vez a escritora Julia Cameron. São alguns minutos de reflexão que exigem e criam quietude ao mesmo tempo. É uma ruptura com o mundo. Um referencial para o dia à frente. Um mecanismo para enfrentar os problemas das horas anteriores. Um modo de revigorar sua energia criativa, relaxar e desanuviar. 1, 2, 3 vezes ao dia. Tanto faz. Descubra o que funciona melhor para você. E tenha em mente que essa talvez seja a coisa mais importante que fará o dia todo.